é o Salmo, né? Que a gente já cantou aqui também na hora da aliança. Edivaldo agradece a preocupação de todos e está bem e vai voltar para a hora da aliança. Rô Alves está dizendo sim. Então ela está concordando para a gente cantar de novo. Vilda está dizendo sim também. Então aí eu vou atender o pedido das irmãs. A gente relembra esse hino então. 336 do Inário Novo Cântico. Você vai entender por que eu botei esse hino hoje, que tem tudo a ver com a história da queda, do pecado, da morte e da resposta para isso, que é Jesus Cristo. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me a sua mão, e salvar-me conseguiu a perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos estão. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém, amém e amém. A gente já cantou esse hino na igreja também, né? E a gente está cantando aqui, atendendo aí os pedidos dos irmãos e das irmãs, e nós vamos agora ter a oportunidade de falarmos diante de Deus, vamos interceder, vamos orar. Nossa oração hoje será por cada irmão e irmã que está aqui conosco, por cada livramento e proteção que o Senhor nos concede, mas também a gente vai ter a oportunidade, a alegria, a bênção de entender o tamanho do amor de Deus, porque assim estamos na presença do Senhor. Eu vou convidar você para a gente orar juntos, lembrando que nós estamos orando ali não só pela Ariane, pela Mara, pela Daniela, pela Nicole, pela sua família, pela Mariana, mas acrescentamos, além da família que nós tanto amamos, aqui essa filha da conhecida do Antônio, a Raquel, essa moça com depressão, e o José,
ali que vai fazer o seu stent. A gente não sabe ainda a data da cirurgia, depois a Ariane conta aqui pra gente. E eu convido você para a gente interceder agora. Com estes 2 pedidos, agora nós temos 5.003 pedidos de oração. A gente vai somando, vai orando e vai anotando os motivos de gratidão. Com a volta do Luiz para casa, a gente tem então 4.402 motivos de gratidão. Então, Maria Helena e Luiz, troquei o nome, não pode trocar o nome não. Maria Luísa é uma, Maria Helena é outra. Então, Maria Luísa ainda está aqui na nossa lista de oração com outros motivos de oração. Mas a Maria Helena e o Luiz estão contando aí que o Senhor aqui nos guarda. Eu vou anotar o hino para a gente cantar amanhã, viu? Aí a gente canta junto com o Luiz ali. Vou procurar a versão que eu tenho, que é uma versão bem antiga aqui, que a gente tem a partitura para cantar. Se eu não me engano, é uma versão de Luiz de Carvalho, mas eu vou procurar para a gente ver, a gente canta junto. E aí vamos cantar aí: o Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, guardará a tua entrada e saída. A gente canta amanhã, com certeza podemos bem dizer ao Senhor. Então, vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Convido você para a gente interceder. Continuamos orando pela Joelma, pelo Martinho, pela Bernadette, pelo Edivaldo, pelo nosso querido João, né? Já que o Edivaldo deu notícia que está tudo bem, está lá cuidando do pai, vendo aí. Eu, se não me engano, tinha notado aqui que ele tinha ali também um aniversário do João Salles por perto. Então, se não for, ou se eu não estiver enganado, depois os irmãos me confirmam. Mas eu vou orar com você agora e vamos falar com Deus. Vamos orar? Santo, bendito, eterno Deus, Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Autor da criação, que pela Tua infinita misericórdia e amor nos enviaste Teu Filho, nosso Salvador, através de quem recebemos toda sorte de bênçãos espirituais, recebemos a salvação, recebemos a vida eterna, mas recebemos acima de tudo, ó Deus, uma intercessão daquele que é o sumo sacerdote, o advogado das nossas almas, nosso amado Redentor, que intercede por nós à direita de Deus Pai e intercede em nós através do Santo Espírito que Ele mesmo enviou. Abençoa, Senhor, essa jovem Raquel e esses pensamentos suicidas, este momento de depressão. Dá a ela tratamento, Senhor, dá providência nesse tempo de noite da alma. Te agradecemos pelo testemunho da vida da Irene, te agradecemos pelo testemunho do Luiz, da Maria Helena. Te bendizemos, ó Deus, porque podemos procurar o teu amparo, o teu refúgio em todo momento das nossas vidas. E pedimos que o Senhor esteja com José neste procedimento que ainda vai acontecer da colocação do stent, que o Senhor continue cuidando da saúde do Martinho, da Joelma, continue derramando graça sobre a Bernadette, sobre a Creuza, sobre cada irmão e irmã que tem estado aqui em nossa lista de oração. E rogamos, ó Deus, que possamos continuar contando as bênçãos e contando todas as respostas de oração que o Senhor tem nos dado. É o que pedimos, agradecemos e bendizemos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, na Igreja pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém, amém e amém. Amém. Bom, uma irmãzinha aqui está dizendo: pastor, está com uma cara de cansado. Bom, eu vou ter tempo para descansar, mas não agora, né? Então a gente agora vai compartilhar com vocês aí estas coisas. Acho que organizar um evento na universidade, esses 2 que a gente fez aí, realmente deram bastante trabalho, né? Porque a gente pega preletor, leva para um lado, leva para o outro, não são daqui, e a gente tem que estar cuidando deles aí. A gente tem aí também que reunir o fórum, aí tem um tempo de planejamento antes, o tempo do evento, o tempo de avaliação depois, né? Mas a gente sabe que Deus tem cuidado de todas as coisas. E eu queria convidar você para que me acompanhasse. Então, e nós vamos
fazer a leitura desse artigo aqui, olha, de John Green, antes da gente ler o texto de Gênesis 3. E você já vai entender. Esse artigo é o capítulo 5 de uma obra da ABC2, da Thomas Nelson, As Implicações da Ciência Moderna para a Teologia Cristã. Adão, o que você fez? É o título do artigo de Joel Green. E eu queria convidar você para que começasse já com uma afirmação forte, que eu vou ler para você. Reinhold Niebuhr é um teólogo alemão. Ele escreveu que a doutrina do pecado original é a doutrina empiricamente mais verificável da fé cristã. Ele escreveu esse livro, esse artigo num livro chamado A Natureza Humana, As Nossas Comunidades, Ensaios sobre as Dinâmicas e Enigmas a respeito da existência social e pessoal do ser humano. E eu queria convidar você para que ouvisse isso e pensasse o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: temos uma doutrina, a queda, o pecado, a morte. E essa doutrina é empiricamente comprovável. Ou seja, se fosse um experimento, vamos verificar, é uma questão científica, vamos verificar se isto é verdade. Como é que se verifica isso? Esse experimento ele tem que ser reproduzido e ele vai ser confirmado a partir das evidências. Então a pergunta que o nosso irmão John Green está fazendo aqui é o seguinte: existem evidências na humanidade, na vida pessoal e na vida social a respeito da doutrina do pecado? E a resposta é sim. Se tem uma doutrina que tem evidências bem claras, é esta. Somente uma pessoa que vive numa bolha cercada de todos os cuidados, vivendo como se fosse um príncipe de contos de fada ou uma princesa trancada num castelo, somente esta pessoa poderia imaginar que não existe maldade, que não existe pecado, que não existe morte no mundo. Eu acho até que você conhece a história que é muito contada a respeito de Siddhartha Gautama, que é o chamado Buda, que foi criado pelo seu pai lá numa bolha e nunca tinha entrado em contato com nenhum problema. Um dia, de repente, ele foi visitar o rio Ganges e viu um cortejo fúnebre e teve um choque, porque percebeu que existia morte. Não apenas isso, ele começou a andar pela cidade e viu ali que toda a riqueza do seu reino, do seu palácio, era ilusão, porque ele estava cercado de sofrimento, de morte, de pobreza, de miséria por todos os lados. A resposta do Siddhartha foi que o sofrimento era uma ilusão da matéria, que a mente deveria se libertar. Ele não saiu ainda das suas bolhas, dos seus problemas, porque não adianta você tentar tirar o sofrimento da mente e da história. Ele está dentro de nós, é isso que o Niebuhr está ensinando. Então, quando ele está falando do pecado e do mal e da natureza humana, ele diz assim: eu não preciso de outra evidência além daquela que eu já tenho. O mal está dentro de mim. Eu sou capaz de ser o pior inimigo de mim mesmo. A resposta do Niebuhr é interessante. Nós nos autossabotamos. Nós não precisamos, às vezes, de um adversário. Nós não precisamos nem de um inimigo formidável, porque o maior de todos está diante de nós, diante do nosso espelho. Nossos medos, nossos pesadelos, nossas angústias, nossas fraquezas, nossas inseguranças são uma constatação empírica do pecado. E a nossa mortalidade, ela é empiricamente comprovável. Todos nós somos mortais, individualmente. Mas não é só individualmente, existe também algo maior. Existe
o pecado, existe a queda, existe o mal universal. Não apenas uma coisa que está na minha cabeça e que se eu meditar e ficar pensando ele vai desaparecer. Não vai desaparecer. A destruição das galáxias, a formação de buracos negros, de supernovas, de nebulosas, não vai desaparecer. Os cometas, os asteroides não vão desaparecer com meditação. Também a gente precisa dizer aqui, de uma maneira bem clara, que o mal universal, o mal social, cósmico, está na natureza humana, mas está em toda a natureza. E qual é a resposta da Bíblia hebraica para esse problema? De que o mal, o pecado e a morte entraram neste mundo. Eles entraram neste mundo com a permissão daquele que deveria ser o guardião. Quem é que deveria cultivar e guardar? O ser humano. E o ser humano permitiu que este mal entrasse, é o que diz o texto de Gênesis 3. E aqui a gente começa a entender que na realidade humana, né, o que é que aconteceu? A origem do mal é espiritual. É isso que diz o texto da Bíblia. E eu preciso dizer isso por quê? Porque tem um povo aí que diz assim, não, você tem que pensar só coisas positivas. Gente, Adão não estava pensando em coisas negativas quando o mal lhe acometeu. Eva não estava pensando, eu vou criar um problema para a minha vida, o que eu estou aqui sofrendo. Não, ela estava lá, vivendo a realidade do desfrute, do paraíso e a experiência do bem. Quando aparece o tentador, e o tentador é que introduz o pecado, é que introduz a queda e o mal neste mundo. E o que é que o tentador faz? O tentador, em primeiro lugar, distorce as palavras de Deus. Aqui em Gênesis 3, em Mateus 4, e aí eu recomendo que você leia um livro chamado Tentação, de Dietrich Bonhoeffer, o tentador, ele conhece a palavra, mas ele distorce e às vezes picota, recorta a palavra de Deus para dizer aquilo que ele quer, como ele quer dizer. Então veja você aqui o que acontece. Veja você o que acontece. No texto bíblico, está bem claro que o tentador se dirige à mulher dizendo assim, Deus disse, olha só, não comereis de toda a árvore do jardim? Sabe, é como se o tentador dissesse assim, Deus não disse para você que você vai ser vencedor, que você só vai ter vitória, que vai poder comer de tudo e fazer de tudo porque você pode tudo? Veja que eu vejo crente que distorce isto. Tem crente que sai até com camiseta dizendo tudo posso naquele que me fortalece. E acha que por causa disso ele vai subir aí 19 montanhas e nunca vai se machucar. Que ele vai nadar de uma ponta do oceano até outra e vai conseguir chegar do outro lado. Veja, meu irmão e minha irmã. Se você conhece o texto que eles estão citando, Paulo não está dizendo que eu posso tudo porque eu vou vencer tudo. O texto anteriormente diz que ele sabe passar por cada situação com a graça do Senhor. Eu vou fazer questão aqui de mostrar textos que são distorcidos, porque é assim que o tentador fez. E é assim que o tentador faz. Para que depois a pessoa fique escandalizada. Eu estive conversando bastante lá com o irmão lá que é doutor especialista em biologia e contou-nos ali a história do Darwin e eu perguntei, mas por que Darwin perdeu a filha? Ele disse, porque ele perdeu uma filha quando tinha 10 anos de idade. Ele não conseguiu entender como é que ele, não tendo todo aquele conhecimento científico, não conseguiu prever a enfermidade da filha, não conseguiu encontrar um bom tratamento, também não conseguiu entender como isso se encaixava nos planos de Deus. Ele e a sua esposa praticamente enlouqueceram nesse período. E o tentador costuma dizer para algumas pessoas que são crentes, está vendo? Cadê o seu Deus?
Não está escrito que você vai vencer tudo, vai fazer de tudo. Não é isto que a Bíblia diz. O tentador, ele distorce a palavra para afastar a pessoa da vontade de Deus e do caminho de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Entende aqui o que eu estou dizendo? O texto diz assim: o tentador se manifestou através de uma imagem da serpente. Eu preciso aqui explicar para você depois o que significa essa serpente, mas eu vou explicar amanhã. Hoje eu estou só entrando no assunto. E disse: Deus não disse que vocês comeriam de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu: o que Deus disse? No fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A tentação de querer saber mais que Deus e conhecer de tudo e de querer ser Deus está aqui. A mentira está em dizer: você não vai morrer imediatamente. É mais ou menos como aquele povo que diz assim: a morte não existe, é só uma ilusão da matéria. Não é isso que acontece não, viu? O que a Bíblia diz é que existe morte sim. Existe morte física e morte espiritual, a gente vai falar disso ainda hoje. E vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Aqui tem uma coisa interessante, né? O povo fica falando que uns dizem que, seguindo a linha do Corão, a árvore do conhecimento do bem e do mal é o figo. Outros vão dizer que é uma maçã. Outros vão colocar aí todo tipo de árvore, mas era uma árvore diferente, porque é uma árvore aqui que dá entendimento para as pessoas, desejável para dar entendimento. Então não era uma árvore comum, nem era um fruto comum. Esquece essa historinha de maçã, porque não era maçã. Não era maçã, não era figo, não era jaca, não era banana, não era nenhuma das árvores que nós conhecemos e nenhuma das frutas que nós hoje comemos. Ela comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Que o homem está praticamente botando a culpa em Deus, viu? Foi você que me deu essa mulher, e ela é que me deu o fruto, e eu comi. Tem gente que diz assim: Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus está nos castigando, Deus colocou. Olha, preste atenção no que o texto está dizendo aqui. Ele não está colocando culpa na mulher, está colocando culpa em Deus. Ele coloca a culpa na mulher, mas indiretamente diz assim: a mulher que tu me deste, foi você que me deu essa mulher aí, foi você que me deu. Ele quase está dizendo: foi você que me criou esse problema. Está dizendo isso para Deus: Deus, você que me deu esse problema, você me deu essa mulher, e essa mulher aí me deu a árvore e eu comi. Então ele coloca a culpa na mulher e coloca a culpa em Deus. Aqui, além da estratégia do tentador de distorcer e recortar e picotar a palavra para ficar só com a parte que interessa para a tentação, nós também vemos aqui uma outra estratégia da queda, que é culpar Deus por aquilo que é a ação do homem. Certa vez um pastor estava numa cidade e estava visitando a cidade e pregar. Como eu não conversei com o pastor aqui a respeito dessa história, eu não vou contar o nome dele, mas depois eu pergunto para ele se eu posso contar o nome dele. Mas ele estava lá nessa cidade, ele tinha saído para pregar e veio uma grande chuva, uma enchente. Aí
O que acontece? As ruas alagaram, ele não conseguia chegar no compromisso, ligou para as pessoas e o motorista do táxi em que ele estava o tempo todo, tá vendo? Deus esqueceu esse lugar amaldiçoado, o que está acontecendo? Ele parou a ligação no meio e disse assim: meu irmão, quando é que Deus foi eleito prefeito desta cidade? Não sabia que a cidade tinha como responsável pelas suas galerias pluviais o próprio Criador. Eu achei que ele tinha delegado isso para alguma autoridade eleita pelos homens. Porque os desastres naturais só são desastres se eles acontecem uma vez. Se eles acontecem 2, 3 vezes, 4 vezes, já não é mais desastre. Já é algo que poderia ser previsto, que poderia ser organizado, que poderia ser, de alguma maneira, resolvido. A cidade de Londres sofreu durante muitos anos e décadas, séculos, com enchentes e inundações, até que eles aprenderam a domar os rios e criaram um sistema de diques, de comportas e de escoamento da água. Nem preciso dizer para você que a Holanda é uma região em que os homens domaram as águas do mar e as enchentes e as marés, e a Holanda não desaparece toda vez que chove, porque eles têm barragens, represas, e os homens têm condições, inteligência de lidar com as dificuldades da natureza. Mas é muito comum o ser humano, no estado de queda e de pecado, botar a culpa direta ou indiretamente em Deus. Foi a mulher que tu me deste, Deus. Foi você que me colocou nessa situação. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu? Martin Luther King Jr., doutor reverendo Martin Luther King Jr., que os norte-americanos chamam de Dr. King, costumava dizer que ele não perguntava para Deus por que Deus permite o racismo e a escravidão, porque sabe que Deus responderia esta pergunta dizendo: por que vocês permitem? Por que vocês fizeram isso? Porque foi o que Deus fez. Ele disse para Adão: que fizeste, Adão? Quem te fez saber que tu estavas nu? Disse o Senhor à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens, rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, sublinha na sua Bíblia, como eu sublinho aqui na minha, olha, é o seu descendente, não é um descendente, não é qualquer descendente, é o descendente, um descendente específico. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é que vai ferir o calcanhar? A serpente. E quem é que vai ter a cabeça destruída? A serpente. Por quem? Pelo descendente da mulher. E a mulher disse: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz aos filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Sublinha aí na sua Bíblia. Isso aqui é resultado de quê? Da queda. Da queda. A mulher foi criada igual ao homem, semelhante. A queda é que promove o governo do homem sobre a mulher. É a queda, é o pecado. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E ela produzirá também cardos e abrolhos, quer dizer, espinhos e ervas daninhas. E tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. E deu o homem o nome de Eva, em hebraico Ava, quer dizer vida, a mãe, a sua mulher por ser mãe de todos os seres humanos. E fez Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu.
Aqui os rabinos dizem que Deus fez um sacrifício. Um animal foi morto para que eles estivessem vestidos. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra da qual fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui o texto está dizendo que Deus colocou querubins. Os querubins no Antigo Oriente, os anjos, que não tinham forma humana, mas que tinham vários olhos, várias pernas, várias asas, né? Eram figuras absolutamente terríveis. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai olhar um querubim e vai ficar assustado. Esse negócio de olhar querubim e achar que parece ator de novela, isso aí é coisa de cinema, não tem nada a ver com o que aparece na Bíblia. Mas os querubins eram considerados no Antigo Oriente inteiro, não só na Bíblia hebraica, como guardiões de lugares sagrados. Os homens se aproximavam desses lugares com muito temor, terror, porque os querubins os executavam, eles apareciam como figuras espirituais para punir o ser humano que entrasse ali. Outras vezes os querubins apareciam como figuras cheias de luz, de energia, de fogo, que queimavam os homens que entravam nos lugares sagrados, nos templos. Esses são os relatos da literatura do Oriente Antigo. Um outro relato que aparece é o da serpente, que era adorada por muitos povos e que aqui é identificada com o tentador, com o mal. A serpente é aquele ser que representa a idolatria. Então aqui a Bíblia hebraica está fazendo uma crítica à teologia do mundo. Os querubins estão debaixo do governo de Deus. E os ídolos, incluindo a maior de todas, a serpente, que era considerada a serpente criadora, a serpente que estava sobre o mundo, a serpente que representava o próprio tempo, da roda do tempo da serpente que engolia o próprio rabo e a si mesma. Esta imagem e outras imagens de serpentes, de deuses, de deusas, todas elas eram identificadas com o maligno e com uma tentação de conhecer as coisas ocultas, de conhecer aquilo que pertencia a Deus. Então eu queria que você preste atenção no que o texto está dizendo, que ele está dizendo que tanto os querubins como a serpente estão todos debaixo do domínio de quem? De Deus. Então, adorar esses anjos, querubins, ou adorar essas serpentes, ou esses ídolos, era não só tolice, era uma rebelião contra Deus e era a fonte do pecado. Porque se você perceber o texto, ele vai encadeando até mostrar que a responsabilidade do pecado e do mal e do sofrimento e da morte cai sobre a serpente, sobre o tentador. Ele é o responsável pela introdução do pecado, do mal no mundo. Ele é responsável pela morte. E há aqui uma profecia: o homem se tornará mortal. Ele não era mortal, mas perdeu a sua imortalidade e tornou-se mortal. E a humanidade passou então a voltar ao pó do qual ela veio, e a gente vai ter que entender isso melhor amanhã. Como seria essa história? Então o homem foi criado com uma imagem e semelhança de Deus, ele foi criado imortal. E agora, essa imagem de Deus continua no homem? É a pergunta que a gente vai ter que responder amanhã. Eu vou pedir para você pesquisar isso, depois entrar em contato comigo, entra pelo WhatsApp, e a gente vai continuar refletindo sobre isso. Uma outra coisa interessante, Deus fala novamente aqui no plural. O homem se tornou como um de nós. Com quem Deus está falando? O homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mas não é
não é desejável que ele coma da árvore da vida e viva eternamente. Por que, que ele não podia comer da árvore da vida e viver eternamente? Eu queria que você guardasse no coração essas perguntas, porque a gente vai responder amanhã. Mas a última, eu vou dizer para você que ela aponta para a realidade daquela profecia que está lá em Gênesis 3,15. Seria o descendente da mulher que resgataria as filhas de Eva e que destruiria as obras da serpente e que aniquilaria o tentador. Porque a ideia de ferir a cabeça da serpente é matá-la, de um golpe só, de uma vez só. Se você conhece um pouquinho da natureza da serpente, sabe que não adianta segurar a serpente pela cauda nem adianta bater de longe. Tem que bater de vez e na cabeça da serpente para que ela não ataque. Este é o projeto de Deus para recuperar a vida eterna, a eternidade, para restaurar a criação. E isso está aqui profetizado em Gênesis 3,15. Eu sei que esse texto abre um monte de dúvidas no seu coração, eu sei que ele traz um monte de perguntas, mas nós vamos continuar amanhã. Vamos continuar refletindo sobre a queda, sobre o pecado. Eu só gostaria de voltar aqui ao comentário do nosso irmão, que eu acabei de ler, né, em que Joel Green faz a pergunta como cientista e ele mesmo responde como cientista cristão. Há evidências da queda, da natureza humana pecaminosa, do mal que está dentro de nós. Há evidências suficientes no mundo de que este mundo está decaído, que a morte, o pecado e a destruição entraram no mundo? Sim, há. Por isso ele faz aqui o comentário do Niebuhr, dizendo: esta é uma doutrina cristã sobre a qual sobram evidências. Há muitas evidências no mundo e a gente não tem como negar. Aliás, tem gente que gosta de negar, mas esses estão aí negando o óbvio, negando que o mal existe, negando que o pecado existe, negando a natureza humana, negando a queda, negando aquilo que João Calvino passou a chamar de corrupção total da natureza humana, dizendo que o pecado afetou tudo que é em nós e afetou todas as coisas. A terra se tornou maldita e o homem também caminha na maldição. Quem é que resolve isto? Quem nos livrará desta morte e dessas maldições? A gente vai continuar amanhã. Eu já vou pedir para você para abrir a sua Bíblia aí em Romanos 5 na sua pesquisa, porque a gente vai entender isso depois. O que significa o calcanhar ferido? A gente vai ler lá com Paulo também. Então leia lá Romanos 5 e a gente vai voltar amanhã nesse texto. Tem um monte de perguntas aí para a gente entender, para a gente responder. Se você tiver outras, como a Márcia ali, entre em contato conosco para que a gente possa esclarecer as dúvidas, agrupar as dúvidas e tirarmos juntos. Mas vamos fazer uma oração final agora, ao final desse dia. Estamos de volta aqui na Hora da Aliança. Temos que agradecer o fórum, agradecer a reunião ali dos nossos irmãos, pedir que Deus continue abençoando esses 8 cientistas cristãos que encontramos lá, professores da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, o pesquisador, historiador André Heinck, o Tiago Garros, Tiago Pereira, aqueles que estão se dedicando ao ensino, à pesquisa, aqueles que são sal da terra e luz do mundo na academia, na ciência e no ensino e na pesquisa, são nossos irmãos em Cristo e nós precisamos estar juntos. Bom, a irmã Bernadette está perguntando aqui como é que a gente vai fazer na semana que vem, mas isso eu só vou responder mesmo na sexta-feira, que aí eu vou conseguir aqui organizar a minha agenda e saber como é que a gente vai estar. Já posso dizer para vocês que sábado e domingo será difícil a gente fazer a transmissão, mas a partir de segunda a gente já vai ter um outro cenário. Ajuda aqui com os irmãos a esclarecermos, e a gente só vai conseguir responder essa pergunta mesmo na sexta, mas amanhã estaremos juntos, sexta-feira também, se assim o Senhor permitir. Sábado
aí já estaremos no caminho da viagem. Domingo ainda estaremos em trânsito e a partir de segunda é que eu vou poder dizer como é que a gente vai estar. Mas olhe desde já pela obra missionária e por essa nossa visita e por esse momento em que estaremos viajando. Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus? Eterno, bendito e poderoso Deus, vendo a narrativa da queda e a descrição das estratégias do maligno que estão aqui em Gênesis 3, nós percebemos mais uma vez toda a fragilidade humana e percebemos também, ó Deus, que não há nenhuma dúvida de que o mal, o sofrimento e a morte têm origem naquele que é o inimigo das nossas almas. Mas também percebemos que o Senhor encontrou uma solução para isto, que está em Cristo, profetizada no descendente da mulher, realizada pelo nosso Redentor. E nós aqui estamos diante de Ti agradecendo porque o Senhor não é surpreendido pelas estratégias do mal e nem pela falibilidade humana. Nós te bendizemos por isto e te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém.